Amigas e amigos, o Brasil está assistindo a um desfile de cinismo nesta ofensiva dos golpistas pela reforma da Previdência que chega a ser impressionante. O fosso entre a realidade e o discurso, entre o dizer e o ser, é muito grande. É óbvio, mas às vezes é aquele óbvio lulante do Nelson Rodrigues que de tão óbvio as pessoas não vê. Hoje mesmo está lá o presidente golpista Michel Temer recebendo uma caravana de representantes empresariais, está lá representantes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, da Fiesp, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, da FIEG, da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, da CBIC, Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil, e da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Estão lá em caravana. Esta CBIC, essa Câmara da Indústria da Construção Civil, é a mais ativa. Eles já estavam publicando aí anúncios nos jornais, pedindo a reforma da Previdência, e o representante, o presidente da CBIC, José Carlos Martins, ele tem agido com um cinismo, com um descaramento muito grande. Que ele diz aqui, tem uma matéria no jornal Estado de São Paulo, que ele diz que o objetivo do encontro é reiterar o apoio à reforma, essencial para o futuro do país e para acabar com privilégios para meia dúzia de corporações. Olha aí, é um discurso tipicamente neoliberal. Previdência social, aposentadoria, privilégio. Aí ele diz mais que se esse desequilíbrio, eu falo aqui do tal do equilíbrio, não sei o que, se o desequilíbrio fiscal persistir, e vai persistir se a reforma não for aprovada, qual investidor vai investir aqui diante da dúvida sobre a capacidade do Brasil de pagar suas contas no médio prazo? É isso, que tipo de investidor que eles estão querendo de fato? É o investidor que vem aqui para investir na produção? A lógica do capitalismo, do neoliberalismo é essa? De qual é o investimento que ele está dizendo aqui? É da farra financeira aí, dessa verdadeira máquina de sugar recursos públicos. É isso, eles querem a reforma da Previdência porque é isso, as fatias do orçamento que eu tenho falado aqui. Essa associação aí desse tal de Martins, José Carlos Martins, ela tem um poder, segundo ele mesmo, que ele diz que representa 85 associações e sindicatos filiados, e diz ele que a entidade passou o fim de semana em contato com parlamentares para votos em favor do projeto da reforma da Previdência. Além disso, ele diz que pelo menos 100 deputados deverão comparecer à festa de confraternização que a sua entidade vai promover lá em Brasília. E diz que, na ocasião, os parlamentares também serão pressionados. Ele mesmo falando isso, olha aí, se isso não é conluio, negociata, qual é o interesse que está por trás de tudo isso? Ele diz, nós mobilizamos o Brasil inteiro, pedimos aos nossos associados que conversassem com os indecisos para demonstrar a importância da reforma. Investimento é confiança. Aí vai no discurso que eu já falei aqui, de investimento, tem que pagar dívida, não sei o que, não sei o que. Vejam bem, é a lógica do golpe que eu tenho falado aqui, é o óbvio lulante. Por que eles deram o golpe? Para fazer a PEC 55, e a PEC 55, aquela que tira recursos da saúde, da educação, de infraestrutura, recursos do povo para a ciranda financeira, sem a reforma da Previdência, a PEC 55, o tal do teto dos gastos, o congelamento, na verdade, dos gastos públicos, fica comprometido, porque a Previdência tem uma oscilação, a tendência de crescer por vários fatores que eu já comentei aqui. Então é necessário acabar com a aposentadoria para não atrapalhar o teto fiscal e, consequentemente, não atrapalhar o equilíbrio fiscal. Eu falo aqui sempre do equilíbrio fiscal. É uma verdadeira romaria, não é o desespero deles, tem que fazer a reforma da Previdência. Nem que seja essa meia boca aí, um pedaço da reforma, depois faz outro, aí eles consolidam a condução do golpe e aí eles fazem uma reforma mais aprofundada, acabando definitivamente com a aposentadoria, que essa aqui é a meta. O Estadão faz o editorial hoje, o linguajar deles, inclusive, é muito pobre, inclusive intelectualmente, que dá o título Janela de Oportunidade, chavão. Tudo é janela de oportunidade nesse mundo dessa gente aí, que ele diz que o editorial do Estadão, da aprovação da reforma da Previdência depende a saúde fiscal do país. Que tomemos Grécia e Portugal como exemplos a não serem seguidos. O que aconteceu na Grécia e em Portugal? Se não exatamente isso que eu estou falando aqui. Dinheiro, o projeto neoliberal, eles metendo a mão nos recursos públicos acabando com a seguridade social, com a saúde pública, enfim, a crise da Europa, estão destruindo o estado de bem-estar social.
né, o sentido, a origem da crise estrutural do capitalismo que começou em 2007, 2008. E aí vai o Estadão fazendo todo tipo de mentiras, é uma coisa muito primária a argumentação deles. Quer dizer que a reforma da Previdência é um tema de difícil tramitação por mexer com privilégios que uma minoria capaz de mobilização e influência deseja manter intocados. É o velho discurso dos marajás do Collor, né, dos privilegiados do Fernando Henrique, dos vagabundos que ele disse, né? Quem se aposenta com 50 anos é vagabundo, que ele disse. Aí que prossegue aqui o Estadão dizendo que tem um estudo de um tal de Pedro Fernando Neri, que é consultor legislativo do Senado. Veja bem, consultor legislativo do Senado fazendo esse tipo de coisa aqui. Isso mereceria investigação. Fica aqui o alerta. Né, que ele disse que na reforma do Fernando Henrique Cardoso de 1998, aquela que ele praticamente esfaqueou a Previdência Social, ele disse que 72% se reelegeram, já entre os que foram contrários a ela, apenas a metade conseguiu um novo mandato. Isso é conta de Pedro Malazarte, de malandros, né, que é o que eles mais fazem. Né, que primeiro precisa aferir isso aqui. Né? Segundo, que isso não é referência para se eleger ou deixar de se eleger. Tem outros fatores. O poder econômico, a influência da mídia, etc, etc, que conta muito mais do que isso aqui. Né? Aí o Estadão vai fazendo essas argumentações infantilizadas, né? Meio bestas. Né? Não dá nem pra gente... É a história que eu falo aqui, é igual o carambola, né? Onde pega tem quina. É muito infantil, muito ingênuo, muito superficial, para enganar otários, incautos. É por isso que eu sempre digo aqui que é necessário que a esquerda, as centrais sindicais, os partidos de esquerda façam uma vigorosa campanha para ir desmontando essas mentiras, essas falácias. E aí ele faz a confissão final, o editorial, dizendo aqui que tais medidas, é importante lembrar, fazem parte de um programa mais amplo de modernização institucional do país. Busca-se com isso a reconstrução do Brasil depois do desastre lulopetista. É isso aí, né? É o golpe. Eu acabei de falar aí a comprovação aí, ó. Eles deram golpe para quê? Para fazer isso aí, meter a mão no dinheiro público, no orçamento público. Né? O próprio Estadão, é isso, aí proliferam os eventos aí, né? É isso, é um terrorismo previdenciário. O Estadão fez um evento aí, chamou gente só da laia deles, evidentemente, esse Marco Lisboa, já falei dele aqui, que é do INSPER, né, falando, é um mesmo diapasão, uma linguagem empobrecida, artificial. Ele diz aqui, esse Marco Lisboa, não fizemos reformas quando eram necessárias. Ele está falando aqui da era Lula e Dilma. O resultado da irresponsabilidade com o oportunismo foi o agravamento da crise. Mas qual crise? É um outro, José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, conhecido neoliberal, também vai na mesma linha. Estava lá também Moreira Franco, esse aí, da trupe do Michel Temer, o ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo. E estava também o Marcelo Caetano, que é o secretário da Previdência. Tudo gente suja, né? Com esse linguajar, o Marcelo Caetano dizendo aqui, ó, ainda é possível fazer uma reforma da Previdência com respeito a direitos adquiridos, mas temos que fazê-lo agora. Quer dizer, se não fizer agora, vai acabar com tudo mais na frente. A Fundação Getúlio Vargas também fez um evento no Rio de Janeiro, é isso que eu falei, proliferam os eventos, é o terrorismo, né? E aí sai nas mídias aí, né? E tudo isso é midiático. Estava lá o diretor do Banco Mundial, Martin Heiser, né, que essa história desse estudo que eles fizeram aí, propondo o fim da universidade pública gratuita e fundamentalmente a reforma da Previdência, que ele disse lá, o representante do Banco Mundial, que as questões previdenciárias são questões estruturais, o déficit da Previdência, o aumento do gasto previdenciário, que vem por conta das mudanças demográficas, são um motor do desequilíbrio fiscal. É o mesmo discurso da Europa, dos bancos, do sistema financeiro. Desequilíbrio fiscal é isso aí que eu tenho falado aqui reiteradamente. Tem também um artigo na Folha, né, de um tal de Francisco Balestrin, que é presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, com a mesma discurseira. Vejam que é todos no mesmo padrão, né, da demagogia, da mentira, né, que ele diz aqui, começa dizendo que é preciso pensar no bem-estar dos idosos. Vejam como é tudo manipulado, né? Vai falando que os idosos precisam
de ter atenção. Então agora a atenção dele, ele vai resumir isso no final do artigo dele, que ele vem na demagogia, que não vale nem a pena que a gente reproduzir, é a velha demagogia que a gente conhece, e diz aqui que os idosos brasileiros dependem de seus talentos e suas contribuições para que o país permaneça sustentável. Não é possível que, como sociedade, continuemos a ter adultos aposentados em plena capacidade produtiva. É isso aí, ó. É trabalhar até morrer. Os idosos, né, têm que contribuir, têm que trabalhar. Que história é essa de aposentar? Aposentar não é para esse tipo de gente. Aí diz aquela velha história, não haverá recurso, inclusive para cuidar da saúde dos mais velhos, se como país não nos endereçarmos a questão previdenciária, a questão da previdência com equilíbrio e justiça. Ao equilíbrio, sempre aparecendo que eu tenho falado aqui. O Meirelles também andou falando, ele recebeu um prêmio lá no Palácio dos Bandeirantes, aqui no estado de São Paulo, dizendo que a reforma da Previdência tem que ser feita agora. Se não for feita agora, vai ter que acabar tudo mais na frente. Então é melhor fazer uma meia boca agora. Lógico que eles vão querer acabar se continuarem aí com o projeto neoliberal. Acabar com tudo. Então vamos fazer uma meia sola agora, que o Meirelles falou, para a gente passar um mel na boca aí dos especuladores, dessa turma aí da bufunfa, da farra financeira. Mais na frente, quando a gente ganhar as eleições de 2018, aí a gente faz uma reforma para acabar com tudo. Foi isso que ele disse. Agora tudo isso é mentira. Tem aí o senador Paulo Paim, por exemplo, se esgoelando lá no Senado, dizendo é mentira, gente, tudo isso é mentira, com dados, com o relatório da CPI da Previdência, que ele fala aqui das dívidas, ele fala aqui, por exemplo, se fizesse uma cobrança das dívidas, ele fala aqui de 1 trilhão de reais de dívida da Previdência em valores atualizados pela Selic, ele diz. O governo também poderia cobrar dívidas das grandes empresas. Fala também aqui dessa questão do recurso da Previdência, recurso tirado do orçamento da Previdência por meio de da conhecida desvinculação das receitas da União. Essas manobras fiscais que os neoliberais fazem e tudo mais. É isso, porque aí entram questões essenciais, importantíssimas para a gente avaliar. A questão ideológica que eu tenho falado aqui. É pela questão ideológica que a gente compreende e entende tudo isso. Não é à toa que vai ter eleições aí. A Folha faz um editorial hoje falando do ditador, entre aspas, Maduro, que é o único que não tem o seu mandato ameaçado pela direita. Segundo ele, porque, segundo o editorial, por fraude, manobras do Maduro, é isso. Quando a democracia não lhes convém, aí é ditador. Esse é típico linguajar de ditadura, a ditadura da mídia, como eles querem uma democracia só para eles e ditadura para os outros, consequentemente a democracia dos outros é ditadura para eles. É uma dialética importante para a gente compreender o sentido ideológico, o sentido de classe. No México está lá como favorito o López Obrador, que já perdeu 2 eleições. Ser favorito não significa que vai ganhar. Na Colômbia tem 2 candidatos de esquerda com vantagens nas pesquisas eleitorais. No Chile, teve surpresas lá, a esquerda. É isso, no jogo democrático, no jogo limpo, a direita não tem nenhuma chance. O exemplo está aqui no Brasil, o exemplo está aqui no caso da reforma da Previdência. Não dá tempo de comentar muito aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou deixar aqui uma série que eu fiz sobre essa questão da aposentadoria, desmentindo tudo isso aqui. Vale a pena a leitura desses artigos, uma série de artigos que eu pego ponto por ponto para desmontar essa falácia. Eu acho que é isso que o movimento sindical, que a esquerda, que os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos democráticos e patrióticos, enfim, deveriam fazer. Ou seja, uma campanha maciça para ir desmontando essas falácias, porque é ofensivo. Lógico que nós não vamos equiparar com a mídia, não tem condições, já falei aqui, a essência da ideologia, da propagação da ideologia deles é a mídia. Mas a gente tem que ir dando os nossos pulos para ir desmontando essas falácias. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.